filho do rei Davi, constatou o seguinte: disse ele: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Eclesiastes 4:1. Mas em outro lugar da palavra de Deus encontramos: quero trazer à memória o que me dá esperança. Lamentações 3:21. Há algo que nos traz esperança que não é desse mundo, e é isso que a gente tem que trazer à nossa memória, o que nos traz esperança. O que dava esperança em meio ao desespero para o povo de Deus há muito tempo atrás e continua hoje: a promessa de Deus. Em Mateus capítulo 1, verso 23 fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então essa promessa, desde lá de Gênesis, passando por toda a história bíblica, até que a promessa foi cumprida, é sobre essa esperança prometida que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, que é uma carta escrita para os cristãos que estavam lá em Roma, mas também serve para nós hoje. Por isso eu te peço, acompanhe a leitura do texto de Romanos capítulo 15, verso de 10 a 13. Romanos capítulo 15, verso de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: e também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios. E todos os povos o louvem. Para quem não sabe, gentios é todo povo que não é judeu. Isso inclui eu e você. Se nós não somos judeus, nós somos chamados de gentios, um povo que não é judeu. Verso 12. Também Isaías, o profeta Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, eu te peço nessa hora que a tua palavra alcance o teu propósito, alcance muitos corações aqui neste lugar, Senhor. Que a tua graça seja derramada, que o teu Santo Espírito alcance todos nós neste lugar, para a glória do teu nome, Senhor, e que haja salvação e mudança de vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, no verso de 8 a 9, antes do verso 10 que nós lemos, Jesus, ele se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus. O que é se tornar servo da circuncisão? Jesus nasceu no meio do povo judeu, por causa da promessa de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a salvação do seu povo. E inicialmente o povo de Deus eram os judeus. Então Jesus veio se tornar servo da circuncisão, ou seja, um judeu, por causa da fidelidade de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, Jesus, a esperança em pessoa, a esperança prometida, habitou nesse mundo quando ele veio nascer de Maria. Ele encarnou no meio de nós, ele tomou um corpo, ele se fez carne, o Verbo habitou no meio de nós.
para que, segundo Romanos 8, segundo Romanos capítulo 15, verso de 8 a 9, para confirmar as promessas feitas por Deus Pai aos patriarcas, de acolher sua descendência, a descendência do povo judeu, a descendência de Deus, que crê em Jesus, acolher essa descendência como filho, pela fé em Jesus somente. Se Jesus não tivesse vindo cumprir a promessa, nenhum judeu poderia ser feito filho de Deus pela fé em Jesus. E o segundo ponto, para que os gentios, nós, aqueles que não são judeus, crescem em Jesus, louvassem a Deus pela sua misericórdia de acolher-nos em sua família. Porque se não fosse a misericórdia de Deus mostrada ali na cruz por nós, nós não teríamos esperança de salvação. A palavra de Deus nos fala que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz no meu e no teu lugar, para morrer no lugar daqueles que são inimigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus, nós nascemos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus. Jesus não precisava ter vindo morrer no nosso lugar por alguma coisa boa que a gente possa fazer, porque a gente não pode fazer nada para Deus que mereça o sacrifício dele na cruz no nosso lugar. Por isso que ele foi misericordioso. Misericórdia é fazer o bem até mesmo para aqueles que nos maltratam e nos rejeitam. Isso é ser misericordioso, é fazer o bem. Então ele cumpriu a promessa, ele veio para que nós louvássemos a Deus pela sua misericórdia. Nós não merecíamos o sacrifício dele na cruz no nosso lugar. No entanto, ele nos amou, ele foi misericordioso e veio morrer no nosso lugar para que todo aquele que nele crê seja feito filho de Deus, seja acolhido na família de Deus. Então a gente chega aqui no verso 10 que a gente leu. Jesus é a esperança que produz a alegria que não vem deste mundo. Quando a palavra de Deus fala, alegre-se, ó gentios, porque essa alegria é uma alegria que não vem desse mundo, é uma alegria que vem do outro mundo, vem de Deus. Devemos louvar Jesus e colocar toda a nossa esperança nele. E Paulo nos lembra disso através de vários textos bíblicos, em Salmos, na lei, nos profetas, mostrando que ele é digno de todo o nosso louvor e adoração. Salmo 117, verso 1 fala: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Quando nós não queremos louvar a Deus, quando nós não queremos nos alegrar em Deus, isto mostra que ainda não nascemos de novo. Nós ainda estamos mortos em nossos pecados. Nós ainda carecemos da misericórdia de Deus. Porque se a gente não se alegrar em Cristo Jesus, a alegria desse mundo é passageira. A alegria desse mundo não vai nos dar uma vida de satisfação plena. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor saúde, a melhor família desse mundo, mas mesmo assim você vai encontrar insatisfação. Não há nada nesse mundo que pode nos dar a satisfação plena que só Cristo pode nos dar. A alegria que vem dele. Isaías 11:12 fala: levantará um estandarte, uma bandeira para as nações, ajuntará os desterrados, as pessoas que ficaram longe de Deus, tanto de Israel como os de fora de Israel, para que nós possamos ser recolhidos, acolhidos como filhos, somente pela fé em Jesus Cristo. Do verso 12 a 13, nós podemos observar que Jesus é a rocha daqueles que nele confiam. Nele podemos confiar e colocar toda a nossa esperança em sua volta, quando teremos novos céus e nova terra, dias perfeitos e melhores.
até esse dia chegar, poderemos desfrutar da paz e da alegria em Cristo Jesus aqui e agora. Se é que fomos aceitos por Deus, se fomos justificados pela fé em Jesus, fomos aceitos para estar junto com Ele, nós recebemos o perdão e a adoção de filhos. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 26, fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Quando a nossa vida, a nossa esperança está em Cristo Jesus, tudo nessa vida pode falhar, mas nós vamos permanecer firmes e com esperança em meio ao desespero. A sua saúde pode falhar, o seu emprego pode falhar, o seu casamento pode falhar, o seu namoro, os seus projetos, os seus sonhos, a igreja, todos nós podemos falhar, mas Cristo Jesus não falha. É essa segurança e essa esperança que vai nos conduzir em meio ao desespero. Por isso que Paulo ora aqui pelos romanos, pelos crentes romanos lá daquela época. Ele fala assim, no verso 13: e o Deus de esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ora, se eu e você cremos em Jesus Cristo como nosso Deus, Senhor e único Salvador da nossa vida, nós temos paz com Deus, nós temos alegria com Deus, porque nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. A culpa que você está sentindo, talvez nesta noite, se você lançar a sua culpa sobre Cristo, se arrepender dos seus pecados, em troca, você vai receber a paz e a alegria que esse mundo não pode dar. Não pode, porque é uma paz e alegria que só o Filho de Deus pode sentir. João capítulo 15, verso 26 fala: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus morreu na cruz no nosso lugar, mas ele ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, para que nós sejamos aceitos por Deus como filho dele. Ser justificado é ser aceito por Deus como filho dele, é ser digno da vida eterna, é ter a alegria de ter todos os nossos pecados perdoados, é a alegria de ter um Pai melhor desse mundo e do outro mundo, é a alegria de ser filho de um Pai que nos entende, que cuida de nós. Ele está sempre lá para nos consolar, para nos disciplinar e também para nos fortalecer. Sempre Ele está lá conosco. Por isso que João 3,16 diz o seguinte: que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar, o Filho unigênito, que significa que Jesus é Deus e Filho de Deus, e sempre foi Filho e sempre será. Mas nós recebemos o dom da adoção, somos adotados na família de Deus somente pela fé em Cristo Jesus. Significa que nenhum de nós nascemos filhos de Deus, e se nós não nascemos filhos de Deus e continuarmos sem sermos filhos de Deus, nós vamos receber aquilo que nós merecemos, a condenação eterna.
Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores e filhos da ira, ou seja, merecedores da condenação eterna. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que nós não experimentemos essa condenação. Tudo que ele sofreu ali na cruz, sofreu no nosso lugar, para que nós tenhamos o que? Vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, ninguém nasce com a capacidade de crer em Cristo Jesus, se Deus antes não colocar a fé para nós crermos nele. E ele fez isso, e ele continua fazendo isso. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, é porque recebeu essa fé. E precisa confessar esse arrependimento de pecados no batismo nas águas. Se fizermos isso, então a nossa esperança está em Jesus. Se nós cremos em Jesus, a nossa esperança está nele. Sobre isso eu gostaria de deixar algumas aplicações. Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Algum de vocês? Não? Então vamos para a primeira aplicação. A primeira aplicação desse texto é o seguinte: se a nossa esperança estiver em Jesus, temos esperança nele aqui e na sua volta. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos os homens os mais dignos de compaixão. Somos, em outras palavras, miseráveis. Porque a esperança em Cristo Jesus não serve somente para aqui e agora, mas para a vida eterna. Você pode não conseguir uma casa, pode não conseguir os seus sonhos, mas se você tiver esperança em Cristo Jesus, com certeza você terá participação no novo céus e na nova terra. Você estará com Cristo para todo sempre e vai já desfrutar dessa alegria aqui, porque mesmo em meio ao desespero, a alegria da volta de Cristo não vai nos deixar ser refém dos nossos medos e dos nossos desesperos. Segundo ponto: se nossa esperança estiver em Jesus, a pobreza não tirará a nossa esperança em Deus. Se nossa esperança estiver em Jesus, a pobreza não tirará a nossa esperança em Deus. Porque tem muitas igrejas falando o seguinte: que para você ter esperança em Deus, você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que comprar muitas coisas, você tem que ter um apartamento próprio, uma casa própria, um carro, você tem que ter muito dinheiro. Não, a esperança em Cristo não tem a ver com coisas materiais. Por isso que mesmo na pobreza, nós podemos ter alegria em Cristo, se tivermos esperança nele. Olha o que diz Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 18, um profeta do Antigo Testamento, que estava passando por necessidades ali, por várias condições tristes, de pobreza até. Ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então eu não preciso ser rico para ter esperança em Cristo. Eu não preciso ter muito dinheiro para poder ter alegria em Cristo Jesus. O que eu preciso é nascer de novo. O que eu preciso é me arrepender dos meus pecados e crer em Cristo. Preciso me entregar a Ele. Você precisa se entregar a Ele. Muito mais do que um bom emprego, muito mais do que algum dinheiro.
Se nós não tivermos Jesus como nosso Deus e nosso Salvador, nós não temos nada. Absolutamente nada. Se hoje você morrer, para onde você vai? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Você pode ter muito dinheiro, muita coisa, mas quando nós morremos, tudo vai ficar aqui. Nada vai entrar no caixão. Nada. Viemos nu e nu voltaremos para a terra. Nós vamos morrer e não vamos levar nada, mas se estivermos em Cristo Jesus, estaremos com Deus Pai para todo sempre, após a morte. O terceiro ponto: se nossa esperança estiver em Jesus, as riquezas não tirarão a nossa esperança, porque tem um outro extremo. Quando nós temos muito dinheiro, a nossa esperança está na conta bancária. Se tiver tudo azul, há alegria. Se tiver tudo no vermelho, aí há desespero. Mas se a nossa esperança estiver em Jesus, as riquezas não tirarão a nossa esperança em Deus. Filipenses capítulo 4, verso de 12 a 13, diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, o apóstolo Paulo falando, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ele sabia ser honrado e também sabia ser humilhado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter muito dinheiro, mas a minha esperança não será arrancada de Cristo Jesus. O dinheiro não vai arrancar minha esperança em Cristo. Eu posso não ter nada, posso estar na cama de hospital, no leito de morte, sem dinheiro e sem saúde, sem família, sem nada. Mas se eu tiver Cristo Jesus, eu tenho tudo, porque Ele me fortalece. É isso que Paulo está falando em Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter esperança. Eu posso ter alegria em Cristo Jesus. E o último ponto aqui: se a nossa esperança estiver em Jesus, temos a vida eterna e não buscaremos a morte. Há vários meios de buscar a morte. Um deles é muito conhecido: usar drogas, procurar satisfação nas drogas, seja nas drogas como maconha, cocaína, ou através das bebidas alcoólicas. Se nós buscarmos esse tipo de coisa, é buscar uma alegria falsa e fatal, porque quando o efeito das drogas passam, vem a desgraça, vem o desespero. Quando o efeito do álcool passa, vem a realidade. Então é uma busca muito perigosa, é falsa e fatal, pode matar. Muitos têm ido a óbito por causa das drogas, porque não conseguem dizer não às drogas e buscam na droga uma alegria que não encontraram na casa, não encontraram na escola, não encontraram nos pais, não encontraram no casamento, não encontraram em lugar nenhum, porque estão procurando no lugar errado. A alegria que satisfaz é somente em Jesus. Outro meio de buscar a morte é amar a mentira ao invés da verdade. É negar a verdade que é Jesus. Quando nós amamos a mentira, nós entramos num trajeto muito perigoso, porque a mentira nos leva para longe de Deus. O diabo é mentiroso desde o início. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Então, se nós buscarmos alegria nas mentiras, nós estamos buscando uma alegria falsa. Nós estamos buscando algo perigoso. Uma outra forma de buscar
a morte é amar as riquezas mais do que a Deus. Isso traz profunda insatisfação. Profunda insatisfação. Porque nada nesse mundo consegue nos dar alegria como Cristo. E uma outra forma de buscar a morte é buscar alegria nos elogios, se tornar refém da opinião dos outros. Nós buscamos mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus. Deus nos fala, isso aqui é pecado, não faça isso. Mas nós estamos mais, às vezes, preocupados em buscar a opinião dos outros, que são opiniões contrárias à palavra de Deus. Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus sabe o quanto nós precisamos da misericórdia dele. Não importa o que você fez no passado, o que você tem feito até agora. Você que está ouvindo essa mensagem, seja lá onde você estiver, venha para Jesus. Jesus está aqui, e todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado encontrará alívio em Jesus. Encontrará salvação, paz e perdão. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque serão feitos filhos de Deus. Você pode ser filho de Deus hoje, agora. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Jesus. João capítulo 4, verso de 13 a 14 fala: Afirmou-lhes Jesus, afirmou aos discípulos: Quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus falando da água natural, a água que eu e você tomamos normalmente no dia a dia. Inclusive nessa seca, precisamos tomar muita água. Verso 14 ele fala assim: Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nós vamos transbordar dessa água viva. Nós vamos transbordar de esperança. Nós vamos transbordar de alegria em Cristo Jesus, mesmo em meio ao desespero. João 10:10 fala: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Se nós não estamos experimentando isso, é porque precisamos conhecer mais Jesus Cristo. Precisamos nos alimentar mais dele. Se nós somos crentes, precisamos crescer no arrependimento de pecados. Precisamos lembrar de onde caímos e voltar a praticar as primeiras obras. As primeiras obras, que é o que? Buscar a Deus em primeiro lugar, pregar o seu evangelho, falar de Jesus, se alimentar dele, e ele vai restaurar o nosso viver, vai restaurar a nossa vida, a nossa alegria. Agora, se você não conhece Jesus, só tem uma forma de experimentar essa mudança: é você vir até ele, é se entregar a ele, confessar os seus pecados para ele, e você experimentará uma nova vida, porque a palavra de Deus fala que tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma segunda chance, somente em Jesus. Se cremos em Jesus, transbordaremos de esperança nele, mesmo em meio ao desespero. Quero encerrar com essa breve oração, imitando o apóstolo Paulo. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz na fé em Jesus, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Ora, Pai
Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela esperança, Senhor, que nós temos em Ti. Eu te peço, ó Deus, que aqueles que estão ouvindo, que ainda não Te conhecem, mas foram tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nessa hora, Senhor, confesse os seus pecados e se entregue a Ti, Senhor, e procure uma igreja mais próxima da Bíblia para confessar essa fé em Ti através do batismo das águas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário, falar alguma coisa? Pode falar. O microfone vai até você.